Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o que vocês vão ver e ouvir nesse vídeo aqui é simplesmente estarrecedor. A começar pelo esse fator completamente histórico e inédito que eu infelizmente presenciei de ver o Mirassol com um favoritismo real mediante o São Paulo, contra o São Paulo. Mirassol tinha um favoritismo real antes da partida, independente do momento que viu o Mirassol, momento merecidíssimo. Só que nós somos o São Paulo. Então o Mirassol tinha e tem hoje um favoritismo real em cima do São Paulo, e se não fosse pelo Rafael, o goleiro Rafael, a partida poderia ter sido 6-0, brincando, com tranquilidade pro Mirassol. Então é simplesmente inaceitável e estarrecedor. Vamos pro vídeo, tem muita coisa para mostrar para vocês. Lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento de TV Fans. Simplesmente fantástico, né? Você tem acesso à grade dos canais abertos e fechados, a transmissões dos jogos do São Paulo e vários outros jogos nacionais e internacionais. Tem também os filmes e as séries, lançamentos aí dos streamings, tudo você acompanha pela TV Fans. Custo-benefício simplesmente fantástico. É só ir nesse QR Code ou no link do primeiro comentário fixado, é o mesmo caminho. Você já entra em contato e já consegue o seu teste da TV Fans. Custo-benefício fantástico. Se acessa pelo seu celular, né, o smartphone, tablet, notebook, obviamente pela TV, também pode colocar na TV aonde você quiser. A TV Fans é completaça. Vai no QR Code ou no link do primeiro comentário fixado que o caminho é o mesmo e você já entra em contato para conseguir o seu teste aí, eu garanto. Valeu, TV Fans. Galera, eu nunca achei que eu fosse chegar aqui e tratar o Mirassol como não é maior que o São Paulo, mas o momento é real e é muito melhor. Hoje a probabilidade do São Paulo ganhar do Mirassol ou fazer algo diferente é, é muito pequena. Tem um vídeo que vazou, eu vou colocar aqui para vocês. Foi da jornalista da Isabela Gianola, e aí repercutiram o vídeo que ela colocou, e ela fala, gente, era um pedaço do aquecimento. Ela coloca, era um pedaço do aquecimento, não foi o treino todo. Ela é uma setorista do São Paulo, e ela meio que, depois do vídeo que ela vazou, de tão ridículo que ficou, não o que ela fez, mas as imagens são assim, eu vou colocar para vocês, acho que a maioria já viu, quem não viu tá aqui, tá? Esse é um aquecimento. Falam que é parte do, ela veio parte aqui tá escrito, ó, parte do treino de São Paulo. Só que ela fala que isso ela não ficou pro treino. Ela fala que é um aquecimento antes do treino. Olha o pique dos caras, galera. Ó o Luciano. Ó o Luciano. Ó. Andando, andandinho. Olhem os pulinhos. Olhem os pulinhos, o aquecimento. Tudo bem, pode ser um aquecimento e tal. Só que, ó, o Rigoni andando, ó, andando e pulando. Olha o pique dos caras. Tudo bem, podia ser um aquecimento. Ela esclarece e fala que é um aquecimento. Independente. Independente do vídeo dela, não, ela tomou ela tem grande resguardo. Só que eu não tô nem aí, porque não me interessa o treino e aquecimento. Isso aí só mostra o quão esses caras não estão comprometidos com o São Paulo. Isso é inacreditável, porque independente dessas imagens, podia ser só um aquecimento, o treino pode ter sido muito bom depois, independente, cadê o resultado em campo? O que esses caras estão fazendo com o São Paulo? Olha o rendimento desses caras, olha o salário que eles ganham e o futebol que eles jogam. Isso não faz a menor lógica, isso não faz o menor sentido. Isso é para deixar todo mundo com muita raiva do que está acontecendo no São Paulo. Eu nunca vi uma coisa dessas, galera. Cadê o diretor de futebol? Tem que demitir esse cara agora. Cadê a cobrança? Nós vemos um oceano de distância da diretoria da gestão em relação à comissão técnica. O Crespo contra o Mirassol, contra o Grêmio ele foi mal. Contra o Mirassol ele errou de novo. O Crespo está de brincadeira, está de palhaçada, hein, Crespo? 3 zagueiros, 3 volantes, coloca mais atacante.
Pô, entrou com 3 zagueiros, 3 atacantes resguardado, tomou 3. Poderia ter sido 6, com facilidade pro Mirassol. Que palhaçada, tem que mudar o esquema tático. Só que virou uma maluquice, virou uma coisa tão grande, uma loucura tão grande, que a gente sabe, a gente entra em discussões em que a gente tira a responsabilidade. Não tá vendo? Não é o técnico, é a gestão, é a falta de cobrança, é a parte financeira. Virou uma loucura tão grande. Então alguém precisa responder, alguém tem que ser demitido, alguma coisa precisa mudar, não é possível. Demite esse diretor de futebol inexistente. Pô, eu vi aquele Marcos Braz no Flamengo e eu vejo o Belmonte no São Paulo. Não parece ser outra função? Não parece ser outra coisa? Isso é brincadeira, porque. E aí, Crespo, não vai cobrar os jogadores? Esse Luciano vai ficar por isso mesmo? Esse cara, o futebol desse cara, o rendimento desse cara. Olha o time, olha o futebol que jogou o Bobadilha hoje. Olha o futebol que jogou todo mundo contra o Mirassol, todo mundo, tirando o Rafael aí. Horroroso. E tem o problema na vontade dos jogadores, que isso é com com a comissão técnica, é com todo mundo. Só que a gente sabe que a gente não tem comando e nem cobrança. Então isso é com todo. Mas, assim, precisa cobrar esses caras. Não é possível. Aí eu vejo o Marcos Braz, parece que eles são outra profissão. Não são os dois diretores de futebol. O Belmonte, ele não tinha que ser o cara do futebol no São Paulo. Ele veio falar numa entrevista no podcast: eu sou bom pra caramba no que eu faço. Você é bom aonde? Você é o pior. Vocês estão destruindo o São Paulo todos os dias. Isso não é brincadeira. Precisa demitir alguém aí urgente. Precisa demitir esse Belmonte, esse Rui Costa, esse Muricy ontem. Você precisa renunciar, Casares. Vocês precisam todos irem embora agora. O Crespo já começou a fazer um trabalho horroroso, mas deu uma coletiva legal. O Crespo, ele foi bem na coletiva. Acho que deu um gásinho novo pra gente, mas fica difícil de acreditar. Eu acho que o tempo que o Crespo está no São Paulo, eu acho que é um tempo ainda aceitável para uma reviravolta. Eu acho que se ele continuar assim, do jeito que está hoje, daqui a alguns meses a gente já pode começar a pensar em demissão. Mas a coletiva dele foi muito boa. Ele deu um gás. E a gente sempre fica com o pé atrás de grandes problemas estruturais, de problemas extracampo no São Paulo. Em relação à sacanagem da venda da base, salário atrasado, essa gestão horrorosa, que aparentemente estão muito mais preocupados com política, de quem que vai ser o próximo presidente, qual que vai ser a chapa que vai rolar, se os caras ali, se eles vão continuar com os amigos ali, né? Se todo mundo ali. E aí a gente fica discutindo esse monte de coisa. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca tinha visto o São Paulo desse jeito. Pra mim, essa gestão inútil está refletindo em campo. Os jogadores têm que ser cobrados, o Crespo tem que ser cobrado, mas para mim, essa gestão horrorosa, inútil, incompetente, incapaz, está refletindo em campo. E aí, mas o Crespo precisa responder também. E eu gosto do Crespo. A coletiva do Crespo depois desse jogo contra o Mirassol foi boa. Mas o Crespo precisa responder por esse momento do time. Ele tá bem insatisfeito. Só que ele precisa responder, porque o Crespo chega para nós, na hora da coletiva ele não deixa, ele responde o que ele quer. E ele chega e ele fala assim: Crespo, e o jogador lá, volta quando? Eu não sou médico. Ah, e o cara lá, você viu lá? Não, isso é contratação, contrato é com a diretoria. Ele deixa bem claro, ele dissipa bem, ele deixa bem claro o que é a função dele, o que não é, o que ele vai responder, o que ele não vai, o que tá na alçada dele, o que é de responsabilidade dele. Nas entrevistas, nas coletivas, nas aparições, nas declarações, ele deixa bem claro, tudo separadinho como deve ser. Então, Crespo, você precisa responder por esse futebol contra o Mirassol, contra o Grêmio. Você precisa responder por esse futebol do São Paulo. E esses 3 zagueiros, você não vai mudar nunca, porque isso aí claramente já não tá mais funcionando.
Cadê a versatilidade? Cadê as soluções? As mudanças? Não é? Eu nunca vi o São Paulo desse jeito. E aí o Ricardinho. Ricardinho ele meio que solta uma bomba, né? A gente sabe as transmissões Premiere e em relação ao cuidado que eles tomam para não soltarem coisas de bastidor, né? Eu pelo menos vejo dessa forma. O pessoal da Premiere, eu sei o quão eles respeitam protocolo, vamos colocar assim. O como eles tomam cuidado para não falar, não soltar nada de bastidor. E aí o Ricardinho chega e fala assim: eu sei que eu não posso falar, é em off, mas hoje eu vou falar. O Ricardinho estava incomodadíssimo, aparentemente incomodadíssimo, e ele se expôs para falar isso. Aí o Ricardinho chegou e falou assim: a verdade é que o Mirassol. Ele falou: estava em off e eu vou abrir para vocês. Falou: a verdade é que o Mirassol não voltou para o segundo tempo e o Mirassol não tá jogando nada no segundo tempo, mesmo o Mirassol ganhando de 2-0. Falou: o Mirassol não tá jogando nada e o São Paulo não consegue. O São Paulo não joga, o São Paulo não consegue se achar. E aí o Ricardinho, ele nos dá a entender, ele nos leva para um lado que o buraco ele é muito mais embaixo desse escárnio, dessa coisa vergonhosa e patética que nós estamos vendo na tela, que nós estamos vendo em campo dos jogadores do São Paulo. O que está acontecendo? Cadê a demissão do Belmonte? Cadê o pronunciamento dessa gestão? Sabe, gente, isso é uma coisa inacreditável, isso é uma coisa inaceitável. Eu ouvi dizer que. Ouvi dizer não, né? A gente escuta, vê aí gente falando que o Casares ele é egocêntrico, né? Que eles são. O Casares e o Belmonte eles querem zelar pela imagem. O Belmonte nem tanto, né? Esse cara, para mim, ele abandonou o São Paulo. Para mim, as ações e as atitudes deles eram. Isso é opinião minha, tá? Eram diretamente para prejudicar o São Paulo. As ações e as atitudes deles, para mim, são para prejudicar diretamente o São Paulo. Isso é o que eu acho. Isso é opinião minha. E aí falam que o Casares ele preza pela imagem, que ele é um cara egocêntrico, que ele preza pela imagem dele, que ele quer sempre, ele tenta sempre sair por cima da carne seca. Tá todo mundo vendo que esse cara ele é patético. Patético. O que tem a ver a imagem dele? Ele é o responsável pela pior fase da história do São Paulo. Da história. As coisas não fazem sentido. Os valores que os jogadores da base são vendidos por um clube que fala que tá falido, que precisa quitar a dívida. Com as contratações, queriam de todo jeito contratar o Juan Tressoldi por 25, 26 milhões de reais. Um zagueiro. Pagam 1 milhão para Luiz Gustavo, pagam quase 1 milhão para o Wendel. Não quiseram pagar 12, 14, não sei, para o Marcos Leonardo, que poderia tentar ganhar uma Libertadores para o São Paulo. Então é muita. As narrativas, os discursinhos inflamados, ninguém compra mais. Então falam que ele é egocêntrico, que ele preza pela imagem, ninguém cai mais no que ele faz. Tá passando ridículo, tá todo mundo vendo que é um cara completamente fracassado na questão presidente de São Paulo. É um fracasso. O ideal era demitir todo mundo, né? Porque eu chego aqui para vocês e eu fico sem explicação. Eu fico sem conseguir explicar qual que é o problema. É o problema do técnico, é o problema dos jogadores, é o problema da gestão. Tá tudo muito ruim. Tá tudo inacreditável. Eu sempre defendi o elenco do São Paulo. Eu acho o elenco do São Paulo que se tivesse um ambiente melhor para trabalhar, poderia render. Agora, se fosse todo mundo mandado embora hoje, com exceção do Rafael, eu não ligaria. Pode mandar todo mundo. Depois dessa partida. Olha, ó, tipo assim, analisa só essa partida do Mirassol. Analisou a partida contra o Mirassol. Tem que mandar todo mundo embora. Pode mandar.
Pode mandar, é inacreditável. Aonde está o problema do São Paulo? Para mim, essa inutilidade dessa gestão está refletida em campo, porque nós vimos um grande desânimo do Crespo e dos jogadores do Grêmio e do Mirassol para cá. De uns tempos para cá, a gente já vê, possivelmente o Crespo. A gente estava achando que o Crespo já estava fora do São Paulo, jogando literalmente toalha. Mas, depois dessa coletiva que ele deu do jogo contra o Mirassol, eu gostei. Acho que dá uma esperança, dá um gásinho novo. Eu gostei das coisas que o Crespo falou. Ele falou: a expectativa estava de ganhar a Libertadores. Eu cheguei aqui brigando para não cair. A expectativa era da gente brigar, chegar na final da Libertadores. E ele falou: quem criou essa expectativa? Ele falou: fomos nós. Saímos da. Tava numa sequência avassaladora no brasileiro, tava brigando a Libertadores. Falou: fomos nós que criamos essa expectativa. Agora nada mais vale. O Crespo ele deu um norte legal, ele deu uma esperança legal para tudo que está acontecendo. Eu tô querendo acreditar no Crespo. Muitos erros ridículos, tem que mudar muita coisa no trabalho dele. A tática dele tá previsível, tá ridícula, esses 3 zagueiros não tá funcionando mais. Só que nós já estamos acostumados com esse sintoma do presidente e do diretor de futebol aparentemente atrapalharem demais. Demais no campo. Nós, São Paulinos, estamos levando para isso. Vê um Luciano mandando. Por que esse cara entra? Por que nós estamos olhando pra cara do Luciano ainda? Por que esse cara ele é o 10? Por que eu vejo ele mandando, xingando outros jogadores? Xingando não, mas metendo banca, metendo moral. Por que a gente vê esse cara? Manda ele embora, ele não é ninguém. Sabe, tem que demitir um monte. Aí agora, gente, não dá mais, chegou no limite. Isso é histórico. Eu vivi para ver o São Paulo, o Mirassol tendo um favoritismo real em cima do São Paulo. Isso para mim é uma das piores vergonhas que eu já passei na minha vida. E nada contra o Mirassol. Preferiria 1000 vezes que o Mirassol, se fosse possível, né, não dá mais, preferiria 1000 vezes que o Mirassol fosse campeão do que Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo. Preferiria 1000 vezes o Mirassol, time do interior nosso aqui. Mas assim, ver um favoritismo real do Mirassol em cima do São Paulo, isso é uma coisa que eu nunca imaginei passar. Isso é pouco vergonhoso para os caras que se dizem aí os bons. O Belmonte fala que ele é bom pra caramba no que ele faz, o outro falam que é egocêntrico, que ele se acha que ele quer sair de bonitão. Olha o que esses caras, olha a vergonha, olha o vexame que esses caras estão passando. Ninguém aguenta mais esses caras. A gente chega aqui cobrando, vê um desempenho patético do técnico e dos jogadores, só que a gente está cobrando mais a diretoria ultimamente. E aí tem um vídeo que eu separei para vocês. Vale a pena assistir. Acabou de passar o jogo do Flamengo e do Palmeiras, do Flamengo e Palmeiras. E aí, olha o que esse cara falou em relação à arbitragem. André Kfouri, no linha de passe. Porque a gente viu coisas que não devem acontecer, é que o jogo de hoje teve um dano ao resultado final maior do que o do clássico São Paulo e Palmeiras. Porque o Palmeiras não teve um pênalti apontado a seu favor logo no início do jogo, e é claro, vale a mesma coisa da reclamação de 15 dias atrás. Um pênalti marcado não significa um gol anotado. Mas nós estamos falando de um pênalti que eu acho que é difícil alguém discordar, o pênalti do Jorginho no Gomes. Porque a gente viu coisas que não devem acontecer, é que o jogo de hoje teve um dano ao resultado final maior do que o do clássico São Paulo e Palmeiras. Dá pra levar em consideração o que esse cara tá falando? Dá pra levar em consideração ou é muito fanatismo? Ou é muito brigar com a imagem? Não é inacreditável uma coisa dessas? Eu tinha que compartilhar isso aqui com vocês, porque eu não ia assistir isso aqui sozinho. De verdade, eu não ia ver isso aqui sozinho e não trazer pra vocês. Bom, galera, mas é isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Deixa nos comentários, quem quiser comentar alguma coisa, quem quiser dar a opinião de vocês alguma coisa, claro, aí é nosso, aqui o lugar é nosso. Se inscrevam aí, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.